Olá, meninos e meninas do sexto ano, e aí, tudo bem? Vamos na correção do nosso exercício sobre artigo. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Então vamos à nossa aula de língua portuguesa, temos aqui o conteúdo do artigo, né? Nós então estudamos a combinação, contração, fusão de artigos, estudamos o artigo como substantivador de classes gramaticais, lógico, tudo isso no livro, né? Mas eu enviei esse arquivo aqui justamente para que houvesse a explicação desta parte aqui, né? O artigo, então, como um determinador, tá? Por exemplo, no sentido de vir à frente de nomes femininos ou não, tá? Quando é que isso pode acontecer? Então vamos lá, nós temos aqui o nosso exercício, né? Eu enviei para vocês, para nós então respondermos juntos, né? Temos aqui então, 1. Classifique as orações de acordo com o código representado. A para artigo definido e B para artigo indefinido. Então, vamos ver. Uns, já temos um artigo indefinido, tá? Então, B, né? Tá aqui. Uns alunos chegaram mais cedo à escola. Aqui nós temos a fusão de uma, no caso, preposição, mais um artigo que vem à frente do substantivo feminino. Então, nós temos mais um artigo, e aí vai ser o A, porque é definido. Então, BA aqui. O bem sempre vencerá o mal. Temos esse O, né, que é um artigo definido, então A. Continuando. Temos aqui, preciso de uma. Então temos um artigo aqui indefinido, certo? Explicação para o fato. E um artigo definido. Então temos AB agora. Beleza. Então, na D, chegaram as encomendas. Um artigo definido. Nessa loja, vendem-se alguns artigos importados. Aqui nós só temos a B, então. Artigo indefinido. Porque, logicamente, nós sabemos que os artigos definidos são o, a, os, as, né? E os indefinidos, uma, uns, umas. Então, beleza, vamos lá. Agora vamos à questão 2. Analise as frases listadas e assinale a alternativa correta. Nem todas as opiniões são valiosas. Aí nós temos aqui o artigo e vamos ver se então ele está correto, né? Olha só, são opiniões específicas, né? Você pode, vai muito depender aqui, né, essas frases, da interpretação, né, do contexto. Aqui trata-se, né, de algumas opiniões emitidas, né? Então, você vai dizer que nem todas as opiniões, essas que foram emitidas, são valiosas, tá? Ou seja, as opiniões no total são valiosas. Beleza, então, essa está correta, né? Agora, disse-me que conhece todo o Brasil. Você conhecer todo o Brasil significa que você conhece de norte a sul, de leste a oeste, tá? Se você falasse todo o Brasil, daria a entender que existem vários Brasis, né? E que você conhece a todos. Ou seja, não está correto, né? Você conhece todos. Mas nesse caso está correto, né? Você pode conhecer todo o Brasil. Você pode conhecer o Brasil de leste a oeste, de norte a sul. Então tudo bem, está certo. Leu todos os 10 romances do escritor. Numa totalidade, quando você tem a palavra todos, mais o artigo os, né, o a, então, né, toda e a, ou seja, essa formação, né, de todos, não, o pronome definido, né, e junto ao artigo, né, definido, você vai ter uma, né, situação em que demonstra ou denota totalidade. Então ele pode ter lido, né, todos os 10 romances em uma totalidade, tá certo? Aí temos aqui também, andou por todo Portugal. Ué, parece que tem muitos Portugais, né? Coisa esquisita até de se falar, não é? Bom, vários países chamados, ou vários lugares chamados, né, Portugal. Aí você poderia dizer, está errado, mas não está. Por quê? Bom, Portugal não aceita artigo definido à frente, né? Ou seja, esse nome Portugal não aceita um
um artigo, na verdade, né, definido à frente, certo? Por exemplo, então, você vai falar assim, eu conheço o Portugal. O Portugal é um país bonito. Não, você fala Portugal é um país bonito, eu conheço Portugal. Então tá certo também aqui, tá? Todas 5 menos uma estão corretas. Então você está dizendo, de uma forma, né, assim, generalizante, que todas 5 são corretas menos uma, né? Se você disser todas as 5, elas estão corretas por inteiro, numa totalidade, cada uma delas. Aí estaria incorreto, ou seja, essa forma aqui está correta. Então nós temos aqui a resposta, a letra D. Todas as alternativas estão corretas, só que depende de uma certa interpretação, né? Beleza, vamos para a 3. Marque o erro na classificação da palavra A. Aí nós temos aqui então as palavras destacadas e a designação, né, da classe da palavra, conforme então, né, o que nós vamos analisar. Vamos lá então, vamos a Porto Alegre. Bom, preposição, está correto, né? Porque Porto Alegre não aceita um artigo, né? E então essa daqui é uma preposição, um artigo definido, né? Eu a deixei em casa. Pronome pessoal do caso oblíquo. Sim, você deixou a pessoa. Só que você substituiu aqui por um pronome pessoal do caso oblíquo, que eu já expliquei inclusive, que serve para substituir, né, os pacientes em uma oração. Como assim? Você tem o sujeito, o verbo e o complemento. Aí eu expliquei que no caso isso aqui seria o agente da ação, o verbo e o paciente. Como assim? Vamos lá, olha só. Vou fazer aqui embaixo, inclusive, porque é a questão que nós estamos analisando. Eu deixei a mulher em casa. Beleza. Quem é que praticou a ação de deixar? Eu. Esse é o agente, tá? Deixar aqui é o verbo, né? A forma verbal deixei. E deixou quem? Quem então recebeu a ação, que é a mulher, né? Ela que foi deixada em casa. Então, sujeito, aqui é o agente, aqui o verbo e aqui o paciente, aquele que recebe a ação, tá? Comprei um carro. Quem comprou, quem praticou a ação de comprar foi eu. O carro é que foi comprado. Então, é o sujeito, o agente, o verbo e o complemento, que é o paciente. Então, está correto aqui, tá? Porque aqui é um pronome realmente pessoal do caso oblíquo que substitui o paciente, tá? Eu não chamei a menina para o time porque ela era péssima jogadora. Artigo definido. Está correto, é um artigo definido, certo? Porque vem à frente do nome feminino e concorda com ele. E o verbo aqui à frente não pede uma preposição. Continuando, eu a encontrarei daqui a alguns dias. Preposição, está correto. A preposição ela é usada neste caso aqui para denotar futuro, não é? Eu não vejo a menina há tempos. Este a não é um pronome demonstrativo. Este há tempo aqui deveria ser a forma verbal a. Dessa forma, tá? Então aí que está incorreto. Então beleza, deveria ser a. Continuando aqui então, nós temos aqui na 4. Ouço as justificativas dos que eu considero uma ameaça à vida na Terra e fico com a impressão de que estão certos. Então é correto afirmar que no trecho acima há 4 artigos, tal. É a B, gente. 6 artigos. Vamos ver. Ouço as justificativas. Vem à frente do nome aqui, vem concordando, ó. Nome feminino. Certinho. Dos que, aqui tem uma preposição de mais o artigo definido os. É isso aí? Olha só. Então vamos ver aqui o seguinte. Esse dos aqui é os que. Então você pode apontar os que, né? Então nós temos aqui, na verdade, um pronome demonstrativo, tá? Ou considero pronome pessoal do caso oblíquo. Na verdade eu até errei, aqui não é a B não, aqui é a C, né? Vamos lá então. Uma,
é um artigo indefinido. A vida, quando tem uma fusão, você tem um artigo aqui. Na Terra, você tem um em mais a aqui. Então, um, dois, três, quatro artigos. E fico com a impressão de que estão certos. Então, um artigo, 2, 3, 4 e 5 artigos. Aqui eu só errei ao apontar. Mas são 5 artigos. Tá aí. Cuidado, isso aqui é um pronome demonstrativo e este é um pronome pessoal do caso oblíquo. Tem a mesma forma que o artigo definido o. Questão 5. No trecho, e dali a alguns dias, a mãe estava abrindo um crediário. Os termos destacados são respectivamente. Então, o primeiro tem que ser um desses primeiros, o segundo, um desses segundos. E aí vai, né? Então, beleza, vamos lá. E dali a alguns dias. Isso aqui é uma preposição, não está concordando, observe. Né? Alguns, está no plural e aqui está no singular, então é uma preposição. Né? Então, só podem ser ou a de ou a é. O segundo aqui, a mãe, é um artigo definido na frente de um substantivo feminino. Então, artigo, preposição, artigo, preposição, artigo. Ainda não sabemos o que é. Abrindo o crediário, um crediário, não é uma questão de número. Isso aqui é um artigo também indefinido. Pronto, é a é. Vamos para 6. Em tecnologias produtivas não são aptas a reduzirem os impactos. Então, isso daqui, ó, a reduzir, na frente de um verbo, só pode vir uma preposição. Então, vamos ver aqui qual que começa com preposição, porque tem que ser respectivamente. Pronto, já achamos. Nem precisamos mais, né, ver o resto. Não, né, só tem uma aqui que é preposição. Mas vamos ver, olha só. Pois não se tinha a consciência. Então, aqui nós temos o quê? Um artigo, à frente da palavra consciência, que é uma palavra de gênero feminino. E depois o que o custo é alto, ou que o custo é alto para a implementação. Nome feminino, né, e um artigo definido, porque aqui nós temos uma preposição ao lado, não pode haver duas preposições dessa forma aqui, a não ser que formem uma locução prepositiva. Então, artigo, artigo. Pronto. Vamos para o 7. O chocolate amargo ajuda a diminuir a pressão arterial de pessoas que sofrem de hipertensão. Os termos destacados são respectivamente. Então, vamos lá, olha só, nós temos aqui o chocolate, tem um artigo definido, tá? Então, tá aqui artigo, 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 artigo. Só conseguimos eliminar a B, tá? Eliminar a B. O chocolate amargo ajuda a diminuir. A frente de verbo, preposição. Então, temos artigo, artigo, aqui você pode eliminar, artigo, artigo, aqui você pode eliminar. Então, fica só com a E e a A. Preposição, preposição. E aí, a gente vai ter que tirar a dúvida na última. A diminuir a pressão arterial. Aí nós temos outro artigo definido. Então aqui é artigo e aqui é preposição. Então é a. Viram como é que então se resolvem, né, esse tipo de questão? Vamos para a 8. E, aliás, em uma das frases, o artigo definido está empregado erradamente. Em qual? Bom, nós temos aqui: o gato escaldado tem medo de água fria. Que gato? Você não sabe de que gato especificamente está falando, tá? Então aqui, ou não usa artigo, ou você coloca um gato escaldado tem medo de água fria. Que gato também. Na verdade, não tem que usar artigo. Então é a D. Você só tem que pensar na questão de que o artigo definido, ele, né, logicamente vai tratar de um ser que você conhece, que é definido, que é no caso de seu conhecimento mesmo, tá? E em caso de nomes próprios, né, aí você realmente tem de ter afinidade, senão você não usa o artigo. Questão 9. Classifique as orações de acordo com o código representado. Aí temos A, né, para artigo definido A, B para preposição A, C para pronome demonstrativo A, C, D para pronome demonstrativo O e E para artigo definido O. Será que o Kainan vem hoje para o colégio? Artigo definido O. Então nós temos um E. Aí nós temos eu quero que a menina. Este aqui é um A, artigo definido A. Então A. Ela acha que o professor não vê o que ela está fazendo. E aí nós temos aqui então um pronome, no caso demonstrativo o, de. Certo? Beleza. Aí temos aqui, todos já sabem qual é a que fez isso. É a do tarará.
Beleza. Então nós temos aqui um pronome demonstrativo a. Então temos o se. E todos estão a entender o que a historinha quer dizer, tá? Beleza, aí nós temos aqui uma preposição a entender, à frente de um verbo, preposição. Não, desculpe, B, né? Preposição a. Aí. E por último, vamos resolver a 10. Determine o caso em que o artigo tem valor qualificativo. Então vamos direto à questão, olha só. Deixa eu ver aqui, a B aqui, ó. Procure-o, ele é o médico. Você está dizendo assim que ele é o cara, ele é o médico. Tá bom? Ou seja, você está dizendo que ele realmente é muito bom, tá? Ele vai te curar, certinho? Então, é isso aí. Nós terminamos esses exercícios. Este tipo de questão vai cair na prova, tá? Espero que vocês consultem novamente este arquivo, bem como o livro, tá? Então, até a próxima aula e tchau, tchau.